Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje o nosso tema é sobre astronomia e astrofísica, porque tem gente daqui de Campinas, o estudante Francisco Carlucci de Andrade, ele foi medalha de prata, lá na Índia, em Mumbai, na 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Ele que é aluno do terceiro colegial aqui do Imaculada de Campinas, né? Retornou para Campinas, para o Brasil, com essa grande conquista. Fran, conta pra gente, né, como que foi essa experiência, né, de representar o Brasil lá na Índia, do outro lado do mundo, uma grande oportunidade, como que foi voltar para casa com essa medalha de prata? Sim, é gratificante ver que todo estudo valeu a pena, é uma honra representar o Brasil do outro lado do mundo, é uma baita experiência, assim, ir pra Índia do outro lado do mundo por causa de Olimpíada dos seus estudos, sabe? Valeu a pena. Valeu muito a pena, né? E a Olimpíada, né, aconteceu no mês de agosto, durante os dias 11 até o dia 21. Sim. Você passou o Dia dos Pais viajando, Passei, se preparando para ir para lá, como que foi? A gente saiu dia 9 à noite, são 16 horas de voo até Dubai, mas que a gente fez escala lá, mais 4 horas de voo de Dubai para Mumbai, então a gente acabou saindo daqui dia 9 à noite, foi da Feliz Dia dos Pais aqui, e essa foi a segunda vez que você representa o Brasil na IOA, né, na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, né? Porque ano passado foi aqui no Brasil, também você conseguiu medalha de prata? Ano passado a IOA foi aqui no Brasil, conquistei prata. Olha, tem 2 medalhas de prata, do ano passado no Rio e aí desse ano em Mumbai. O garoto é fera. E eu falei, como que foi esse preparo, né, para essa competição, para a Olimpíada? Vem desde o ano passado, que a gente estava conversando um pouco aqui antes, como que é? Conta um pouco, explica um pouco pra gente. O preparo mesmo para a Olimpíada vem desde o 9º ano. O processo, na verdade, dura 1 ano. Eu fui para a IOA desse ano por causa da OBA do ano passado. O processo começa com a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é uma prova para realmente divulgar a ciência, não é com o intuito de selecionar as pessoas para a IOA. Dependendo do que você tira, é selecionado para a seletiva online. Mais ou menos 1 milhão de pessoas fazem a OBA. E são convocados 30 mil para a seletiva online. Aí já começa a filtrar. A seletiva online são 3 provas online, de outubro a dezembro, que aí seleciona 300 para a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que é onde acontece a seletiva presencial. Disso sobram 50 para os treinamentos, e os treinamentos, que é a última etapa, vão 5 para a IOA e 5 para a OLA. A IOA é a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, e a OLA é a latino-americana. Você foi primeiro lugar da OBA, é isso? Esse ano foi o primeiro lugar da seletiva. E da onde que surgiu esse seu gosto pela física? Desde pequenininho? Como que é tudo isso, Fran? Eu sempre fui muito interessado assim, pelas exatas. Meus pais, meu avô sempre me incentivaram bastante nisso. Eu descobri as Olimpíadas e com isso comecei a me aprofundar. No meu 6º ano, fiz uma Olimpíada de Matemática, gostei, foi pela curiosidade, pelo interesse. Comecei a estudar mesmo, me aprofundar, foi no 8º ano, na pandemia. E a partir daí comecei a gostar muito, sabe, da física, da astronomia, da matemática. E como, uma curiosidade, né? Como que você conciliou os estudos já no terceiro colegial, prestes a se formar, né, prestar uma faculdade, com os estudos para participar da Olimpíada, que é totalmente diferente, né? Um outro mundo, assim, né? Sim. Quanto à escola, eu acabei fazendo só, estudando para as provas, e estudando para o vestibular mesmo, comecei depois da IOA. De março até a IOA, até agosto, eu fiquei estudando muito para a Olimpíada mesmo, e para a escola só para as provas. Aí agora sim eu tô focado no vestibular. E como que foi de março até agosto que você estava se preparando? Como que foi essa preparação sua? Quantas horas por dia estudando? Sim. Colocou a cabeça ali nos estudos? Como que foi? Eu fui para IOA no passado também, então eu já tinha uma noção, bagagem, né? E o que eu fiz ano passado, que foi realmente quando eu subi de nível, foi alguns materiais online mesmo. Livro em PDF, principalmente do NOI, que é uma plataforma de ex-olímpicos, pessoas que já foram para a IOA, fazem parte dessa plataforma para criar os materiais para a seletiva. Então é como se fosse um guia mesmo. Ano passado eu fiz isso, eles lançaram uma apostila que eu fiz inteira assim, e ela dá toda a base teórica que se precisa para a IOA. Então é basicamente fazer ela e você tá bem na teoria e começar a fazer exercício. Ano passado eu fui muito bem por causa dessa apostila magna, e esse ano foi realmente fazer muito exercício. Esse ano foi pegar a prova da seletiva dos Estados Unidos, da Indonésia, da Rússia, só para ficar vendo questão, sabe? O estudo eu costumo estudar de noite, para mim eu sinto que rende muito mais. Nossa, sério, quando eu estudava, de noite pra mim não rendia nada. Pra mim tinha que ser à tarde
E olhe lá, assim, à noite não conseguia. Isso da noite, tipo, madrugada, assim, até. Porque, sei lá, eu gosto do silêncio, sabe? E para você ganhar essa medalha de prata, você concorreu contra competidores de 63 países? Sim. Foram 63 países nessa IOA, mais de 300 alunos. De premiados foram 30 medalhas de ouro, 40 de prata. E de bronze, 50, 60, eu acho. E foram 4 tipos de prova, Fran? Como que é? Explica um pouco pra gente. Era uma prova a cada dia, né? Como que foi isso? A IOA consiste de 4 provas. A prova teórica, que é essa daqui, que é uma prova realmente de física mesmo, física, astronomia. A prova observacional, que aí tem a parte do telescópio, saber manusear, mexer no telescópio, apontar com o telescópio. E na observacional também, a carta celeste, que aí é realmente o reconhecimento do céu, reconhecer as estrelas, as constelações. Carta celeste é uma planificação do céu, como se fosse um mapa. E aí você tinha que identificar lá, conforme o que a banca pedia. Sim, sim. Tem a parte teórica, observacional, análise de dados. A prova teórica vale 50% da nota, então a prova principal. A análise de dados vale 25%. Aí são 15% observacional e 10% a outro, planetário. E quanto tempo mais ou menos de hora, assim, de prova, por exemplo, que vale mais 50% assim, a teórica? São 5 horas de prova teórica. Análise de dados, que é uma prova de... Basicamente, eles vão te dar uma tabela de dados reais, de observação real, e você vai ter que encontrar várias coisas a partir disso. Esse ano, foram 2 questões só. Esse ano, uma questão foi encontrar todos os parâmetros do sistema binário, a distância entre eles, o raio de uma estrela. O sistema binário é uma estrela orbitando a outra. E encontrar todo esse sistema binário a partir das observações. E você estava falando para mim antes aqui nos bastidores que essa prova deste ano lá em Mumbai foi um pouco diferente do ano passado no Rio de Janeiro, né? Por quê? O que você sentiu de diferente? Conta aí pra gente. A prova teórica esse ano teve um enfoque muito grande assim em estrela, buraco negro. Isso tem a ver também com a Índia, porque muitos cientistas da Índia, a Índia tem muitos cientistas dessa parte da física mesmo, de buraco negro, física moderna. E isso está refletido aqui nessa prova. Por exemplo, essa questão aqui de radiação. Ele bate o olho e já fala, essa questão aqui, pra mim isso aqui é grego, nem sei o que é, um monte de número, nossa. Essa questão aqui é de radiação Hawking, que é a emissão de radiação de um buraco negro, dá para encontrar a temperatura a partir disso. E essa questão foi de modelar isso aí. E a outra questão longa da prova, que vale bastante, foi uma de estrela, modelar todo o interior de uma estrela. Então a prova teórica teve essa parte muito forte da astrofísica mesmo, que não costuma ser tão comum na IOA. E a prova de planetário, por exemplo, que costuma ser a parte de reconhecimento e observação do céu, esse ano não foi uma prova de reconhecer as estrelas e constelações. Eles, no planetário, que é uma cúpula fechada assim, que eles colocam um céu, projetam um céu, eles colocaram a gente num planeta fictício, com um anel, e aí só com a observação do anel era pra gente estimar, por exemplo, o tamanho, a largura do anel, sabe? Então foi bem, bem diferente, assim. E tudo isso era prova individual, né, Fran? Porque depois você vai contar um pouco pra gente, também tem uma prova em grupo, né? Sim. Todas as provas que foram individuais são as que contam para medalha, são só as individuais, mas além das provas individuais, na IOA tem outros prêmios, que são os prêmios outros prêmios, de quem ganha melhor prova em grupo, melhor prova individual, melhor prova teórica, melhor prova de análise de dados, melhor prova observacional. Tem uma premiação para cada tipo de prova? Sim, tem uma premiação para cada tipo. Inclusive um brasileiro ganhou a de melhor prova observacional. Aí tem a prova em grupo, que também foi bem diferente esse ano, que a prova em grupo não conta para medalha, então costuma ser uma prova muito diferente, para ser diferente mesmo, para estimular a criatividade nossa, sabe? E esse ano que eles deram foi dar um radiotelescópio pra gente, que é um telescópio que observa em raio-x, que não é uma frequência que a gente vê a olho nu, e a galáxia emite muito nesse comprimento de onda, nessa faixa de frequência. E a partir do radiotelescópio, era pra gente estimar a curva de rotação da galáxia e a massa de matéria escura em termos a massa de matéria, esboçar o gráfico da massa da matéria escura na galáxia em função da distância ao centro dela. E só com o radiotelescópio, um computador que eles deram pra gente conseguir estimar isso. E a ideia era ver o comprimento de onda que tá emitindo, calcular a diferença, usar o efeito Doppler
Isso tem a ver com a velocidade radial e afastamento. Por uma geometria, você consegue achar a velocidade. E aí você consegue comparar essa velocidade que você encontrou, a velocidade real, com a velocidade esperada se não tivesse matéria escura. A matéria escura é a matéria que a gente não consegue ver, mas que interage gravitacionalmente. E esse grupo era com representantes de vários países? Como que foi? A prova em grupo não pode ter ninguém do mesmo país. O meu grupo foi eu, um menino do Canadá, um da China, um da Bulgária, uma menina da Indonésia e uma da Alemanha. E como que foi essa experiência de trocar ideia ali para realizar a prova? Conversar em inglês. Com todos lá. Toda a experiência foi sempre em inglês, assim, conversar com todo mundo em inglês. Também é muito legal essa parte de você virar amigo de gente de outros países, sabe? Por exemplo, a gente ficou muito amigo do time da Colômbia, que aí foi falando espanhol, em portunhol, e do time da Geórgia. Nossa, da Geórgia? Da Geórgia. Teve país de todos os continentes esse ano. Foi a primeira vez que teve país de todos os continentes. E um dia você já tinha pensado que você iria conhecer a Índia, iria para lá? Foi tudo através dos estudos, sabe? Foi um interesse que eu comecei a estudar, comecei a gostar. Eu enxerguei essa oportunidade a partir das Olimpíadas e comecei a desenvolver, sabe? Foi mais pelo interesse do que pensando na recompensa, sabe? Ir pra Índia até no passado era inimaginável, sabe? E só por causa disso. E você falou que começou a estudar no 6º ano para as Olimpíadas, assim, começou a pegar gosto. E além dessas 2 medalhas aqui de prata da Olimpíada Internacional, você tem mais um monte de medalha, né? Tanto de nacional, né? Como que é? Tem da canguru, que você estava contando para mim. Sim. Da UBMEP, como que é? Eu comecei no meu 6º ano, foi com a Olimpíada Canguru, que eu ganhei ouro, comecei a gostar. No 7º ano ganhei ouro na Olimpíada Canguru também. Aí, no 8º ano, comecei a participar de todos, assim. Ganhei ouro na Olimpíada Nacional de Ciências, bronze na UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Tanto que até perdeu contra, né? Bronze na OMU, que é a Olimpíada de Matemática da Unicamp. Eu comecei mais com matemática e depois que eu fui pegando gosto pela física e pela astronomia mesmo. Isso foi mais no 1º ano. E eu falei, conta pra gente, você pensa seguir nessa área de astronomia, de astrofísica, ou quer cursar outra área, alguma área ali das exatas ainda? Eu quero continuar com as exatas, com certeza, mas eu acho que não com a física, não com a astronomia. Porque isso é mais um hobby e eu particularmente não me vejo trabalhando com pesquisa mesmo, sabe? Então, e eu gosto muito de engenharia, sabe? E a que eu mais gosto hoje é a mecânica. E vai continuar interessado em astronomia, astrofísica? Sim, pegar algumas matérias, né? Algumas disciplinas na faculdade, eu acho, porque é realmente um interesse, sabe? É um hobby, não um peso estudar isso. E como foi para você quando você voltou para casa, viu sua família, voltou com a medalha de prata no peito, ficou quase 15 dias fora, como foi voltar para casa, assim, com uma recompensa, assim? Foi emocionante, a gente chegou no aeroporto, tava no aeroporto me esperando meu pai, minha mãe e minha namorada, e todos os pais foram 5 alunos selecionados do Brasil, né? Tem um de Valinhos também, se não me engano, que foi junto com você. Sim, tem um de Valinhos, um de Recife, a menina de São Paulo e o menino de Tapetininga, que também é interior aqui de São Paulo. Tava lá os pais de todos, menos do menino de Recife, né? Uhum. E muito, gratificante a sensação, sabe? Todos orgulhosos. E quando você chegou aqui na escola com a medalha, os professores, os colegas, como foi também? Não, os professores perguntando tudo sobre como foi e claramente orgulhosos, sabe? Foi muito bacana toda essa experiência. Os amigos também perguntando como foi a Índia e toda a experiência da IOA. Valeu a pena então, né, Fran? Valeu muito a pena, sim. Fran, muito obrigado, né, por você poder vir aqui no programa, contar sobre como que foi, né, esse processo, tudo para você conquistar a medalha de prata na IOA, a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, né? Muito obrigado. Valeu, sucesso aí para você, né? Que você consiga muitas conquistas como um engenheiro mecânico, né? É isso. Muito obrigado mais uma vez por você contar sobre a sua trajetória, sobre essa conquista, sobre tudo isso. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. E pessoal, também eu agradeço você que está em casa pela sua companhia e pela sua audiência. Não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, e também de nos seguir no YouTube TV Câmara Campinas, que lá tem toda a nossa programação, tem De Olho na Educação, na Ponta do Lápis, tem um monte de programa lá.
Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.